Acho que essa mesa é uma das mesas mais importantes que a gente tem aqui, porque nada mais do que esse olhar para dentro do indivíduo que trabalha para ajudá-lo a resolver os problemas que a organização do trabalho, no fundo, cria. Nesse sentido, eu acho que nós temos hoje dois desafios muito grandes. Um deles é, a gente está numa caminhada que parece que não vai terminar tão já, de corrida atrás da competitividade e, portanto, da briga comercial. E a globalização parece que não vai resolver isso, ao contrário, só vai estimular. Nesse sentido, o trabalho tem sido, nós estamos resolvendo hoje, em grande parte, as questões de conforto e de condições. Mas o grande malefício vem vindo do estresse. Por exemplo, na UCAM, hoje, um gerente faz o trabalho que 7 gerentes faziam há 8 anos atrás. Então, eu queria saber o seguinte, quer dizer, isto é um problema das condições de trabalho ou da nossa civilização? E a segunda questão é análoga a essa. Eu perdi a fala de vocês, eu cheguei atrasado, mas achei, a hora que eu entrei, um aspecto muito importante do eu dividido, quer dizer, os dois eus e tal. Outro problema que me coloca a civilização atual é que nós vivemos hoje um bombardeio de significantes que nos abre a possibilidade de múltiplas identidades, não é? E hoje é uma coisa complicada, porque cada vez que a gente vai encontrar com alguém, a gente precisa escolher uma das identidades, tomar cuidado com a escolha e ver que identidade que o outro escolhe. Quer dizer, a coisa não é consciente, eu estou falando como se fosse, mas não é. E esse é um outro problema, mesmo dentro do trabalho. Eu tenho visto, por exemplo, o estudo que eu fiz dos pilotos, ele é obrigado a viver 4 identidades diferentes, por força da sua própria tarefa. Isso é um problema da civilização ou das condições de trabalho? É claro que eu acho que nós precisamos compreender com muita clareza o que é transição e o que é produto da transição, da crise. Eu estou me referindo à velha definição de Gramsci de crise, de que é o velho que já foi embora e o novo que ainda não veio. Você tem essa relação de transição, que é uma relação rigorosamente diferente do que vai ocorrer com essa nova organização do trabalho. Se as nossas melhores previsões estão corretas, o emprego não volta mais, o crescimento da relação industrial não volta mais, a ideia de um trabalho ligado a uma empresa, numa carreira profissional, não volta mais. Né? Isso cria um cisma. Né? Eu costumo brincar sempre, se é que é possível brincar com esse assunto, que os 20% de desempregados não são destrabalho, desemprego. As pessoas estão fazendo algumas coisas. Tem uns que estão entregando pizza, tem outros que estão inventando empresas de um homem só, etc. Então, algo está acontecendo nesse meio do campo que é muito difícil de posicionar. É claro que você tem aí uma questão de ansiedade, de angústia, de estresse, dê o nome que te achar melhor, segundo a parte da biblioteca com quem você quer conversar, que é um processo de transição. Quer dizer, é o fato de você ter construído a tua identidade do ponto de vista de uma carreira profissional, um emprego, etc., e passar a construir a tua identidade a partir de uma relação individual e intransferível com um mercado de trabalho cada vez mais caótico, cada vez mais pulverizado, cada vez mais mudando de relações. Então é claro que um metalúrgico de ontem que vira um funcionário de hospital hoje, né, porque os metalúrgicos estão mandando gente embora e os hospitais estão admitindo, ou as escolas estão admitindo, é claro que você tem todo um processo de angústia e ansiedade nessa relação de transição. Né? Essa é uma questão. A outra questão é como ficará o trabalho, o sofrimento, o estresse, quando este quadro se consolidar.
não é? Haverá, sem dúvida, outras dores, não serão as mesmas. Que dores? Não sei, é claro. Haverá outros modos de prazer e de crescimento que não serão esses, é claro. Haverá outras formas de se inserir dentro do processo de construção da própria vida que não são esses, é claro, também. Agora, neste momento, nós estamos numa posição extremamente difícil para responder essa questão, exatamente porque o que nós temos sobre esse mundo do trabalho que virá são previsões. E não se faz estudo epidemiológico de previsão. Não é? Mas a gente, quando for chegando às realidades e quando elas forem configurando um novo tipo de trabalhador, a gente tem que estar acordado, aceso para estudar isso. E para isso, a discussão de currículo, na pergunta que você colocou, é extremamente importante. Nós não podemos preparar o psicólogo de hoje para estudar obesidade, né? Porque quando ele sair da universidade daqui a 5 anos, ele vai ter um conflito brutal no mercado do trabalho, onde ele nunca entrou. Né? Sabe muito sobre sexualidade, infância, e não sabe nada sobre trabalho. Ou a gente muda agora, ou a gente não vai poder responder a pergunta do Sigmar nem daqui a 10 anos. Quando as pessoas, ou sindicatos, ou empresas, elas vêm te procurar, é como na clínica. Você viu aquela história do fulano que chega e fala: eu estou muito preocupado com meu filho, porque meu filho está apresentando muito problema. Aí o clínico raspa um pouquinho e vai ver o problema dela. Não é do filho, não. Ela veio lá com o filho para poder... Isso acontece muito existe uma demanda inconsciente, uma encomenda inconsciente na questão do trabalho. Os professores, por exemplo, os sindicatos dos professores, quando vieram demandar o serviço, eles diziam assim: nós precisamos lutar contra a questão da aposentadoria especial. Né? Ah, sim, vocês querem lutar porque estão querendo tirar a aposentadoria especial. Ah, sim, tá bom, me fala mais. Não, porque o professor está mal, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem outro aí que vai aparecendo a demanda e tal. Então, o empresário, o gerente, ele normalmente vem para você com uma demanda do tipo: nós precisamos nos preocupar com a qualidade de vida do trabalhador. Né? Aí você pergunta um pouco mais, o cara fala assim: não, porque precisava ter um clube lá para o pessoal fazer uma festinha no domingo, precisava ter ginástica, o que eles pedem muito, ginástica laboral, né? Aí você vai, bom, e o trabalho? O trabalho também está com problema, porque não sei o que, porque não sei o que. Daqui a pouco você configura uma demanda e é outra. O último diagnóstico que eu estou fazendo atualmente de uma empresa pública, a demanda da empresa pública foi essa história aí de ginástica, etc. Quando foi ver, as condições de trabalho estavam extremamente complicadas e eles queriam ver isso mesmo. Então eu sentei na reunião com o Ministério, é um ministério lá em Brasília, e disse para eles: olha, eu não acredito nessa história de qualidade de vida independente do trabalho. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Eu estava me contrapondo a uma visão deles. Eles disseram: claro, é isso mesmo, tem que estudar o trabalho mesmo, tá? Você precisa, de certa forma, revelar a demanda das pessoas. Isso não é segredo para psicólogo, isso é verdade na clínica, na escola, em todo lugar. Né? Agora, é uma demanda muito maior do que as próprias empresas estão imaginando. Isso é curioso também. Ler é outro fenômeno típico. A dor surge no braço, né? Mas ela surge como linguagem, ela surge como modo de expressão de um sofrimento que não está ali. Então é preciso que o psicólogo esteja preparado para revelar para o empresário, para o trabalhador, para o sindicato, que não é o braço dele que está com problema, que não é o movimento que ele está fazendo lá que tem o problema. Senão o tricoteiro ficava com ler, por que não fica? Entendeu? Se é um pianista, ficava com ler, por que não fica? Né? Não é apenas um momento repetitivo. Você que tem que mostrar isso como sabe. Porque eles ficam pensando que eles estão com problema de dor no braço. Eles não sabem, né? Quem sabe é o profissional. Está claro, em Karl Marx, no início do século, que essas relações de trabalho fazem sofrer não apenas os trabalhadores, mas os donos do meio de produção. A gente nunca via isso, a gente nunca enxerga. A gente enxerga porque a gente tem uma espécie de capólogos ideológico que não é uma posição crítica, que é a vulgata da posição crítica, que não é uma posição, por exemplo, marxista, que é a vulgata da posição marxista. Quer dizer, é de uma ingenuidade a ideia de que, volte e meia minha aluno que pergunta isso, mas se serve para o patrão, então está prejudicando o trabalhador. Então se serve para o trabalhador, não,
nunca vi nenhum estudo de saúde mental e trabalho que prejudicasse a produção. Pelo contrário, aumenta e melhora a qualidade da produção. E não vai me dizer que menos depressão, menos paranoia, menos histeria é ruim para o trabalhador, né? Então, a lógica é outra. A lógica é outra. E a gente só enxerga quando põe a mão na massa, né? Primeiro, bom, eu coordeno um laboratório de psicologia do trabalho. A gente vem estudando há uns 15 anos, mais ou menos, a questão da categoria trabalho, propriamente dita, e de saúde mental e trabalho, em uma série de categorias profissionais diferentes. Hoje é um grupo interdisciplinar. Nós contamos com sociologia, psicometria, psicologia clínica, psicologia do trabalho, psicologia social, volta e meia com aporte de economistas, médicos, etc. Né? A gente já andou publicando algumas coisas, entre elas o livro Indivíduo, Trabalho e Sofrimento, o livro Sofrimento Psíquico nas Organizações, um livro sobre LER, organizado pela gente, e o último livro é um estudo nacional sobre saúde mental e trabalho dos educadores. É o único estudo nacional em todo o território nacional que eu particularmente tenho notícia, talvez o pessoal que tenha feito revisão conheça algum, não é? Mas é um estudo que... Obrigado, ainda bem, senão ia ter que... Bom, é um estudo que foi feito com 52 mil trabalhadores e espalhados por todos os estados do território nacional. Foram 1.440 escolas investigadas com entrevistas, com observação do trabalho, com utilização de instrumentos, etc. Esse livro chama Educação, Carinho e Trabalho, e eu vou lançar o livro aqui, logo depois que acabar essa palestra. Né? Eu sou o coordenador desse trabalho. Foram 10 autores ao todo que escreveram o livro, além dos 19 relatórios que estão na internet. Quem quiser o endereço depois eu dou. É mais ou menos isso, é o que a gente anda fazendo da vida. Deixa primeiro me posicionar por algumas questões que são candentes na área de saúde mental e trabalho, ou posicionar o que o nosso grupo anda pensando sobre essas questões. A primeira questão é que nós psicólogos, sempre que nos deparamos com um problema difícil, a gente resolve inventar um nome novo. Toda vez que a gente ignora qualquer coisa, a gente inventa uma outra ciência. Subjetivologia, construtivo-qualitativologia. Percorram os títulos das palestras desse congresso e vocês vão ter clara ideia do que eu estou falando. Não é? O Christophe Dejoux, por exemplo, já inventou duas. Ele utilizou psicopatologia do trabalho, que era uma formulação do Le Guilhem, do início do século, e depois inventou psicodinâmica do trabalho. Depois tem umas outras coisas ligadas a corpo e somática, etc. A cada livro novo, ele inventa um nome novo para a ciência. Nós não inventamos nome nenhum, nós não estamos ao mínimo preocupados com isso. A gente, saúde mental e trabalho é um nome que é extremamente criticado do ponto de vista das relações filosóficas e epistemológicas que possa ter com a modernidade, a pós-modernidade, a tetramodernidade, a pré-pós-modernidade. A gente quer entender um pouquinho o que está acontecendo com o trabalhador quando sofre. E nós não precisamos inventar um nome novo para fazer isso. A segunda questão, depois de inventar um nome, o que o psicólogo gosta mais é inventar um método. Aí se trata de fazer a crítica de todos os métodos que já se vinha trabalhando e de propor um outro método que é rigorosamente diferente dos outros métodos que já foram sendo propostos, e por aí vai a discussão sobre o papel da epidemiologia, o papel da análise qualitativa, da análise quantitativa, etc. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não consegui até hoje, depois de muita leitura, saber qual é a diferença entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Eu não consigo ver nenhuma diferença entre essas duas metodologias. Não consigo ver nenhuma diferença entre estas duas metodologias. Bom, depois a gente vai discutir isso, espero.
Então, quer dizer, a segunda questão é essa, né? A segunda questão é que não é preciso inventar um método novo toda vez que um problema novo aparece, muito menos um novo toda vez que um problema novo aparece. Ao contrário, existe muita produção, por exemplo, em psicopatologia, que precisa ser reconhecida no trabalho, que precisa ser compreendida no trabalho. Evidentemente que a depressão que aparece no trabalho, ela aparece com faces, formas, sintomas, relações totalmente diferentes do que aparecem fora de uma situação de trabalho, por exemplo, uma etiologia baseada na infância ou qualquer coisa assim. É um problema muito complicado e a gente tem muito o que fazer numa relação estritamente interdisciplinar para poder entender um pouco desse problema. A segunda nota que eu gostaria de fazer é que eu costumo dizer que o principal esporte do brasileiro é reclamar. A gente só gosta muito de futebol porque do futebol a gente pode reclamar de qualquer coisa. E como a gente gosta muito de reclamar, a gente utilizou, eu acho que as primeiras pesquisas de saúde mental e trabalho, depois da Sônia e me dizem se isso é verdade, ela foi principalmente uma forma de reclamar da vida. Ora, vejam, pobrezinho, como sofrem os nossos trabalhadores. Coitadinhos dos nossos trabalhadores. O trabalho deixa o trabalhador sofrendo e sofrendo. Eram estudos, né, que começavam dizendo que o trabalhador sofria muito, coitadinho, e que depois de 200 páginas terminavam dizendo que o trabalhador sofria muito, coitadinho. Né? Nós passamos dessa fase, eu acho os últimos estudos que a gente tem feito, tem conseguido compreender que saúde mental e trabalho é uma força extremamente importante para adensar teoricamente a própria questão da psicologia, da psiquiatria, das relações de trabalho e daí por diante. De um lado, nós, cientistas, temos entendido que é impossível entender a psicodinâmica do sujeito ou a relação saúde e doença mental se não passarmos por trabalho. Né? Nós estamos aprendendo agora o que o conhecimento humano sabe há muito tempo, que o trabalho é fundamental para separar o indivíduo, o ser humano, do resto dos animais. Né? Até agora a gente tinha feito uma psicopatologia do comer, do beber, do dormir e do trepar. Coisas que todos os animais coabitam com a gente. É só quando a gente enfrenta a questão do trabalho que a gente pode realmente fazer uma psicopatologia mais próxima do ser humano. Nesse sentido, eu acho que os estudos de saúde mental ganharam positividade, quer dizer, deixaram de ser um instrumento sofisticado de reclamação da vida para ser uma forma de repensar o conjunto da psicologia, o conjunto da psicopatologia e o conjunto das ciências humanas de uma forma geral, na medida em que introduz para a psicologia a questão do trabalho que vinha sendo rigorosamente ignorada. Eu defendi minha tese de doutorado em 1980, já apontando para trabalho, alienação, já como vaiando do trabalho alheio. E eu fiz uma revisão no Psychological Abstracts e a palavra work, ela remetia diretamente para a palavra personal. Quer dizer, você entendia trabalho como departamento de pessoal entende, como pessoal que trabalha. Não é? Em 20 anos, se você for fazer uma outra revisão hoje, no Psychological Abstracts, 25 anos por aí, eu estou mais velho do que eu penso sempre, você vai ter toda uma área de trabalho ligada à psicologia. A categoria trabalho invadiu rigorosamente todas as áreas da psicologia, e a psicologia, evidentemente, teve muito a ganhar com isso. Mas hoje ninguém mais associa trabalho como um fator, né? Embora tenha um monte de psicólogos organizacionais que gostam de falar do fator humano nas organizações, como se houvesse outro. Bom, então, quer dizer, do ponto de vista teórico, ganhou positividade, e do ponto de vista das empresas e dos sindicatos, ganhou positividade também. Não é? Esse estudo nacional sobre saúde mental e trabalho dos educadores custou um bom dinheiro. Custou algo em torno de $500 mil, pagos por uma confederação sindical.
na sua integralidade. O CNPq deve ter dado 2 ou 3 bolsas de iniciação científica e o resto foi pago por uma entidade nacional sindical, ou seja, o meio sindical acordou para a questão do sofrimento psíquico do trabalhador. O meio sindical não se contenta mais em reivindicar salário em lutas estritamente econômicas. Ele passa a contar com a discussão sobre as condições de trabalho e isso muda tudo. Isso muda tudo, isso muda toda a lógica, toda a programática do movimento sindical. E por outro lado, é preciso dizer também que as próprias empresas acordaram e têm hoje muito claro a importância do estudo e da intervenção em saúde mental e trabalho. Qualquer empresário razoavelmente lúcido sabe perfeitamente que sem bem-estar, felicidade, prazer no trabalho, sem saúde mental, sem condições de qualidade de vida adequadas, ele não vai conseguir cumprir os seus objetivos enquanto empresa. Eu costumo brincar muito com a ideia de que quando eu comecei a estudar trabalho, eu quase que fui preso pelo DOPS, Departamento de Organização Política e Social, porque eu queria entregar uma escala de atitude para o trabalhador na porta da fábrica. E hoje o mesmo gerente que chamou a polícia política me chama para consultoria e para pesquisa dentro da empresa dele sobre o mesmo problema e com a mesma ótica. Não é? Então também para as empresas como um todo, isso, a área de saúde mental e trabalho ganhou positividade. É claro que a principal questão para essa explosão que a área teve nesses últimos anos, que os meus antecessores já comentaram, ele se deve também a um dado negativo extremamente importante, que é o fato de que os transtornos psicológicos no trabalho hoje são a segunda grande causa de afastamento do trabalho nos Estados Unidos e que a projeção, e se é algo que o americano entende de projeção, e a projeção para o início do século vindouro é de que os problemas de saúde mental e trabalho venham a ocupar a primeira causa de afastamento no trabalho. Né? No Brasil, a única diferença é a falta das estatísticas. Né? As poucas estatísticas que a gente consegue também dão conta de uma explosão brutal dos problemas de saúde mental e trabalho nas organizações. Portanto, além da imposição de uma ciência mais próxima da vida, ainda contamos em saúde mental e trabalho com uma forte demanda social e com uma forte necessidade de compreender melhor a questão da saúde mental e trabalho. Bom, a gente tem trabalhado na questão de um modelo teórico. Esse estudo dos professores, cujo livro eu vou lançar agora, ele avançou muito na nossa compreensão sobre o problema. Ele nos permitiu pensar na ideia de um modelo para a compreensão do processo saúde e doença no trabalho. É um pouco sobre essas linhas gerais do modelo que eu queria usar os meus últimos 10 minutos. Nós temos, se você pensar na questão da saúde mental, da doença mental, do transtorno psíquico, o que você é obrigado a olhar é sempre um confronto do indivíduo consigo mesmo. Toda vez que você fala em psicopatologia, toda vez que você fala em sofrimento, você vai falando em alguma desconexão entre o sujeito e ele mesmo. Não é? Se há uma boa razão para o sucesso que a psicanálise teve, por exemplo, é o fato dela procurar por um outro dentro de nós que não estava lá. Eu quero dizer
que enquanto estivermos nos vínculos imediatos entre o homem e a natureza, nos vínculos imediatos entre o homem e o outro, não há possibilidade da doença mental. Não há possibilidade de sofrimento. A possibilidade do sofrimento vem exatamente da duplicidade do eu e da duplicidade do outro, quando está se buscando a relação com o mundo, com o outro. Não é? Algo entre você e você mesmo se rompeu. Isso é uma distinção extremamente genérica do que a gente poderia considerar a saúde, doença mental. E essa é uma distinção que vai passar pelo conjunto das teorias psicológicas, se eu não me engano. Ora, ao pensar a questão do trabalho, é preciso pensar essa duplicidade entre eu e eu mesmo, esse conflito entre eu e o outro que eu carrego dentro de mim, como é que ele se estrutura dentro da situação do trabalho. Outra vez, a psicanálise fez uma contribuição extremamente importante ao descobrir a questão da sexualidade, a questão da repressão, na montagem de um conflito entre o sujeito e o sujeito. Não é? E em ter localizado na infância um ponto gerador desse conflito. O Deleuze, por exemplo, procura na psicanálise, portanto na infância, a base do sofrimento, e não pode reconhecer no trabalho a origem desse processo. Né? Outra vez para me posicionar com relação ao Deleuze. Ora, então a pergunta central que fica valendo para a questão da saúde mental e trabalho é: como é que se constrói o outro do homem através das relações de trabalho? A gente sabe como é que se constrói na infância, a gente sabe como é que se constrói na sexualidade, a gente sabe como é que se constrói na família, a gente sabe como é que se rompe na infância, na sexualidade e na família, e a gente não sabe no trabalho. A pergunta fica sendo: como é que o trabalho inventa o outro dentro de mim? E existe uma polarização central que, no final das contas, se eu não estou enganado, perpassa todos os estudos de saúde mental e trabalho, inclusive os nossos. O conflito sempre se dá entre o valor de troca do trabalho e o valor de uso do trabalho. Por que essa relação acontece dessa forma? Porque o valor de troca do trabalho é exatamente o modo de apresentação da sociabilidade. Através do valor de troca, qualquer trabalho se iguala com qualquer trabalho. Não é? Um vendedor de livros, um marceneiro, um professor, um conferencista, se equivalem, e se estabelece um contrato social, uma relação de sociabilidade a partir do valor de troca do trabalho. Não é? É esse valor de troca genérico que vai me permitir uma identidade, por exemplo, uma identidade de classe, por exemplo, uma identidade eu estou falando de classe social, por exemplo, uma identidade de gênero, etc. Você sabe hoje que as diferenças de gênero, muitas delas se devem à diferença histórica de trabalho entre o homem e a mulher. Não é? Quer dizer, o valor de troca traz a racionalidade. Então, ele é portador da sociabilidade, ele é portador da racionalidade. E o valor de uso é pessoal e intransferível. O valor de uso é dono, é portador, é senhor do que a gente costuma chamar de subjetividade. No valor de uso do trabalho, cada coisa é uma coisa diferente da outra, cada gesto é um gesto diferente do outro, cada produto é um produto diferente do outro, cada jogo do trabalhador com o seu trabalho promove uma individualidade única e intransferível. A minha camisa é diferente da sua camisa, mesmo que tenham sido compradas na mesma loja, na mesma hora, porque o conjunto, a trama afetiva posta na camisa é diferente para mim e é diferente para você. E fazer a camisa hoje para aquele trabalhador, para aquela costureira, é diferente de fazer a camisa amanhã. E o tipo de vínculo que vai se estruturando nessa relação é que vai exatamente permitir a configuração do sujeito, a configuração
agora da identidade deste trabalhador, não da classe trabalhadora, da categoria de trabalhadores de uma forma geral. Ora, você tem um polo extremamente denso, rico, formador da subjetividade, de um lado. Você tem um polo extremamente denso, rico e formador da sociabilidade do outro. Você tem um confronto entre valor de uso e valor de troca, particularmente numa sociedade alienada, onde você vai ter exatamente a questão dos conflitos de trabalho. Ora, o eixo central, portanto, é essa a hipótese de trabalho nossa, a hipótese com que o nosso grupo está trabalhando. O eixo central do trabalho, portanto, para o estudioso de saúde mental, é o eixo do conflito entre valor de uso e valor de troca. Os vetores nos quais os trabalhos, esse sofrimento ou esse prazer vai ocorrer, são os vetores conhecidos e estão mais ou menos nas pesquisas que as meninas estavam dizendo. Você tem a questão das relações sociais do trabalho, você tem a questão das relações de produção, ou seja, do trabalhador em contato vis-à-vis com a própria tarefa, e você tem as questões de afetividade e trabalho. Três grandes eixos que vão ser, três grandes vetores, chamando melhor, que vão ser a possibilidade de aparecimento ou não do sintoma, aparecimento ou não da relação prazerosa no trabalho em alguma dessas três relações. Então, são conhecidos os dados, por exemplo, sobre suporte social, são conhecidos os dados sobre centralidade, conflito, trabalho-família, a questão do significado do trabalho, particularmente a partir dos exemplos do mal, da investigação do mal, meaning of work. São conhecidas as questões de controle e falta de controle, autonomia sobre o processo do trabalho. São conhecidas também as relações afetivas conflituosas, tanto do trabalhador com os produtos do seu trabalho, quanto do trabalhador com os seus pares, as relações de chefia, etc, etc, etc. De um lado, observando cuidadosamente como acontecem essas relações, como é que se dá o conflito entre valor de uso e valor de troca, e ele não é posto pelo trabalho e muitas vezes sequer é consciente para o trabalhador. Pergunte para um trabalhador o que ele faz, qual é o produto do trabalho dele, e vai ser muito difícil ele te responder direito. Pergunte para quando vem professor o que ele faz e qual é o produto do trabalho dele, vai ser muito complicado responder isso. Essa relação valor de uso e valor de troca, ela é extremamente complicada e ela é só acessível através de um esforço analítico, de um esforço teórico, e de um esforço onde se usa toda uma instrumentação para poder revelar o que não está lá, para revelar um outro do trabalho que não está lá. Ora, essa relação, portanto, é uma relação extremamente complexa e você vai tentar construir, de um lado, com esses três eixos e estudando a contradição entre valor de uso e valor de troca, e do outro lado, tentando aferir de alguma maneira, ou através de entrevistas em profundidade, ou através de instrumentos epidemiológicos, o sofrimento psíquico ou o prazer relativo da situação de trabalho. Esse é o esquema teórico extremamente geral, e eu reservo os últimos minutinhos da minha fala para colocar em questão um outro problema. O Rifkins escreveu um livro nos Estados Unidos que chamou de O Fim do Trabalho. Esse livro foi traduzido e foi publicado no Brasil com o nome O Fim do Emprego. Foi a primeira vez que eu vi um tradutor corrigir o autor. Normalmente o tradutor trai, né? Tradutor e traditory. Ele trai o autor. Nesse caso, corrigiu o autor. O Rifkins falou o tempo inteiro em fim do emprego. Não falou em fim do trabalho. A tradução nacional faz jus ao livro. O livro fala o tempo inteiro sobre o fim do emprego. E nós estamos extremamente acostumados a confundir emprego com trabalho. A nossa vida, nós nascemos, todos nós, sob o mundo do emprego. O mundo onde o trabalho assumia a forma do emprego. O emprego está acabando. E há quem diga, o intelectual é sempre um pouco apressadinho, que com o fim do emprego o trabalho também acabou. O
que está acontecendo? Ora, então vamos parar para pensar um minuto nisso. O que é o fim do emprego? É o fim de um modo de trabalho que se define prioritariamente por uma coisa que chama jornada de trabalho. Ou seja, pela venda de tempo de trabalho de um trabalhador para um outro sujeito chamado dono dos meios de produção, onde ele pega e entrega parte do seu tempo para que seja usufruído para outros produtos. Isto é o emprego. O emprego é venda de tempo de trabalho. Ao desaparecer, o desaparecimento do emprego se torna, por exemplo, num processo de extrema flexibilização do que é o trabalho, do que é a jornada de trabalho, do que é o envolvimento do trabalhador com seu produto, etc. O Sigmar, que está aqui, por exemplo, estuda sistematicamente essas questões e tem concluído que o trabalho tem tomado rigorosamente todas as formas. Depois do fim do emprego, o trabalho rigorosamente não começa e não acaba. Não é? Quando é que o fulano está trabalhando? Quando é que ele para de trabalhar? Quando é que começa a jornada dele? Quando é que termina a jornada dele? Um home worker que pega o seu laptop, leva para casa, fica do lado da piscina, discutindo com o filho porque está fazendo sujeira na água, ao mesmo tempo que atende às necessidades da empresa. Quando é que ele começou e quando é que ele parou de trabalhar? Um almoço de um executivo, quando vai conversar para estabelecer ligações, etc., quando é que ele começou e quando ele acabou de trabalhar? Eu não estou falando nem de minorias, nem de exceções. Eu estou falando da grande maioria da força de trabalho. Hoje de manhã a gente estava discutindo 55% da força de trabalho informal. Essa força de trabalho informal, um disquerótico. Um disquerótico, quando que começa, quando que acaba de trabalhar. Um disquerótico pode ser feito por uma dona de casa que, enquanto cuida do filho, fica falando ao telefone fantasias inimagináveis. Não é? Tem um filme, que se não me engano é da Almodóvar, que coloca essa cena com muita clareza. Ora, senhores, nós não estamos assistindo ao fim do trabalho, nós não estamos assistindo ao fim da centralidade do trabalho, nós estamos assistindo ao início do trabalho. Nós estamos assistindo à passagem da força de trabalho vendida no mercado por hora para trabalho, ou seja, dupla transformação de si, do mundo, dupla transformação do outro e de você ao mesmo tempo. Se há uma boa razão para começarmos a estudar saúde mental e trabalho cada vez mais, se há uma boa razão para que os cursos de psicologia se preocupem menos com a sexualidade na infância e mais com a vida dos homens, é exatamente pelo fato de que trabalho é cada vez mais e cada dia mais uma categoria universal de análise do ser humano. Eu tive a oportunidade de estar com o Beju e ele diz, abertamente, que existe sempre um sofrimento do trabalhador, independente que seja. De qualquer coisa. De qualquer jeito. Independente de qualquer forma, é sempre sofrimento. Observando esse seu depoimento agora do valor da troca contra o valor do uso, eu gostaria de saber a sua posição comparativa entre o que ele diz de sofrimento de independente e como você vê essa relação da troca com o uso e os dias de hoje do trabalhador no contexto atual em relação, por exemplo, à motivação do trabalho. Como você veria isso? Acho que uns 2 anos para responder a sua pergunta tá bom. Eu vou começar agora e termino em 2001. Então, você pode fazer só uma. Eu vou te dizer, eu tenho um artigo publicado num livro que chama Trabalho, Organizações e Cultura, onde eu discuto exatamente a questão do prazer no trabalho. Trabalho é efetivamente algo extremamente prazeroso e ele só é passível de sofrimento exatamente quando nega o potencial de prazer que ele é capaz. Eu acabei de estudar professores, eu volto a dizer, por favor apareçam nesse maldito lançamento do livro, que vai ser agora. Quer dizer, o trabalho dos educadores é um trabalho extremamente envolvente, é um trabalho extremamente apaixonante. Todo o sofrimento do trabalho do educador é exatamente o fato dele não conseguir fazer direito.
Ele adora educar, ele adora a relação com os alunos, e quando ele não consegue direito, ele sofre de burnout. Aqui estou cobrando uma dívida para a senhora que falou, fala um pouco do resultado da pesquisa, já estou eu falando aqui. Agora, quer dizer, toda essa. E você pega o trabalho do educador de novo, é um trabalho inalienável. Você não pode dividir, taylorizar o trabalho do professor. Você dá você é especialista em dar introduções, então você introduz 4 disciplinas, o outro dá o meio e o outro dá o final das 4. Né? Às vezes não consegue taylorizar o trabalho. Você consegue expropriar, mas você não consegue alienar. É uma relação muito sutil. Isso dá os problemas de carinho e trabalho que os educadores têm, que é a síndrome de burnout, que é de uma incidência epidemiológica brutal. Ela ocupa 30% da população dos educadores, mais ou menos. É exatamente por não poder ter o gosto, não poder ter o prazer na relação de trabalho. Isso que você colocou agora é um dos meus principais pontos de divergência com o Dejur. Ocupou metade da conversa que eu tive com ele na França em 91, e a gente não conseguiu se entender a esse respeito, né?